Meu nome é Maria Laurinda Adão, meu pai chama Paulino Adão, minha mãe chama Eremita Ventura, nascido em Monte Alegre, distrito de Pacotuba, município de Cachoeiro de Itapemirim. Então nós estamos aí para receber, os amigos que vêm para compartilhar com a gente sobre a história, Com 7 anos que eu estava na escola, meu pai foi para o hospital. E meu pai ficou 9 meses lá no hospital. Aí eu como era a mais grande que tinha em casa, eu entrei na escola e saí. Mas depois de velha que eu entrei na escola noturna, onde que eu aprendi mais um pouquinho, que eu nem para olhar a condução, o nome eu não sabia falar, de juntar as letras. Mas agora não, dá para mim juntar letra, conta eu faço bem de cabeça, juntando dá para a gente vencer. A nossa família, eles justamente era tudo espírita. Meu pai, minha avó, minha mãe, irmã, tudo é espírita. E tem eu também, das mais novas, mas estou aí, cumprindo as minhas missões, Eu acredito que não é por conversa de homem que a gente vai trocar uma religião pela outra. Só por Deus mesmo, igualmente eu falo para eles. Se fosse para trocar, já tinha trocado há muitos anos, porque desde criança que a gente acompanha também a Igreja Batista, que meu tio tinha a Igreja Batista lá perto de Conduru, e a gente acompanhava ele para a igreja, ele mandava os filhos dele chamar, pedia meu pai, minha mãe, e a gente acompanhava. Então a gente não se passa religião, troca a religião por conversa de outras pessoas, pelo homem. Porque se a gente for passar pela conversa porque fulano convidou, aí a gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente vai fazer a vontade do homem. E talvez a gente fazer a vontade do homem, a gente vai durar pouco, que com pouco tempo que a gente está lá dentro, a gente vai sair para fora de novo, e vai voltar para a mesma religião que tinha. E eu acredito que, pela idade que eu tenho, eu já sei bem o que eu posso fazer, a capacidade que eu tenho para viver. Então é uma coisa muito interessante para nós. Às vezes muitas pessoas, mas se você passar secante, você vai ter uma vida mais legal. Não. A vida que eu tenho está sendo legal, não está me prejudicando em nada. Então eu acredito que tudo que eu tenho, meus santinhos, que eu peço a Deus por mim, por povo também, eu acredito que eu tenho fé neles. Sempre fez conceito, a gente sofre assim, de pessoa que não tem inteligência. Porque a pessoa que não tem inteligência, igual teve umas crianças que a gente fazia roda por mês de Caxambu. Então fez o projeto, eu fui ganhador. Aí teve criança que falou que para os outros não comer aquelas balas, aquilo que a gente dava, porque tinha macumba. Aí eu cheguei perto da mãe da menina e falei com ela, essa criança não pode falar isso, que vocês também, a família de vocês também era. Se eu sou macumbeira, a família de vocês toda era macumbeiro. Então não tem sobre assim, a gente fazer separação, porque aqui na nossa comunidade todo mundo era a mesma coisa. Aí passou no tempo que entrou o negócio de religião, a igreja que tinha de primeira era a igreja de São Sebastião, e como de fato que nossa igreja, ela ali está como Nossa Senhora da Aparecida, mas aquela igreja ali de São Sebastião, que era lá do outro lado, era uma capelinha,
Depois fizeram a igreja lá, o vento veio e derrubou. Então, passando o tempo, fez essa ali. Mas justamente que a igreja é de São Sebastião. Aí trocaram o nome de São Sebastião para Nossa Senhora Aparecida. Mas eu acredito que se eu nasci como Maria, não posso ser Joana. O Caxambu foi do meu avô. Quando raiou a liberdade, não existia Caxambu. Então a princesa Isabel pediu que era para o pai acabar com a escravidão, senão ele também ia ser escravo. Aí um dia 13 de maio, ele pensou, fez uma festa, convidou o pessoal, estava trabalhando, ninguém sabia de nada. Quando deu a hora do almoço, era 9 horas, não era meio-dia, nem 11 horas, né? Então ele tocou a corneta, o povo descer, e falou que tinha raiado a liberdade. E aquele tempo, aí ele tinha mandado juntar lenha, matar a criação para fazer um almoço, e ele chegou na varanda, tocou a corneta e levantou uma bandeira, né? Então raiou a liberdade, ele falou para o povo que daquele por diante cada um ia fazer para si. Então, foi aonde que surgiu o Caxambu, que nem tinha Caxambu. Eles bateram, foi o caixote de querosena, que até as nossas criancinhas aqui, eu tenho na roda, tenho criancinha pequenininho, que dança e já sabe cantar jongo, onde que ficou muito valorizado. Através que sobremente quando raiou, que foi levantado a fundação do Caxambu, foi Genildo Autocast que ajudou, e Isabel, eles vinham a pé pela mata para poder conversar, né? Aí foi indo que a gente fez a roda e passou a ser o Caxambu mesmo. Aí viajou para muitos lugares. Fui para Cachoeiro, que fazia o curso lá. Passar pela mais experiência, mas eu já tinha mais experiência do que eles pensavam. Aí depois fui para São Paulo, aí quando eu fui fazer o curso, aí recebi essas coisas aqui. Daqui a gente, quando saía, a gente botava o nome da criança quando nascia, né? Nome do pai, nome da mãe. Tá tão coisa que quase que nem se enxerga mais, ó. Quando eu recebi isso aqui, já tinha feito 85 partos. Quando eu recebi isso aqui. Aí já era as coisas mais porque que a gente não notava, né? Mas aí depois que eu fui para Cachoeiro, lá para o centro de saúde, depois fui lá para o CRE, depois fui para Santa Casa, aí eu recebi essas coisas aqui. A gente ficava alegre porque justamente que através da gente ser uma companheira, que parteira é no invisível. Então, quando eu saía para fazer os meus trabalhos, meus serviços, eu levava uma vela, uma fita e levava um Santo Antônio, que era preparado na mesa, que desde quando a gente tomou um compromisso, depois foi realizado assim, que nunca saísse de casa sem acender um pavilhão
E quando a gente chegava lá para ficar com a pessoa, a gente cingia também, e aquele pavilhão, e a gente amarrava aquela fita, amarrava na cintura da gestante. Justamente já tem uma criança que eu cortei em umbigo, que já tem bisneto. Então a gente não dá nem para falar quanto tempo é. Mas graças a Deus nunca faltou uma criança passada pelas minhas mãos, assim, na hora do parto. Mas agora ele está voltando o parto em casa também, né? Uhum. Que até justamente que agora que quem corta o umbigo dos filhos é os próprios pais. A última vez que eu fui foi lá para Alegre. Mas aí eu vi que não dava para mim, aí falei com o rapaz, ó, nós vamos levar, que era o primeiro parto, e o primeiro parto a gente tem que ter muito cuidado. Quando era? Você ainda é? Eu sou coveira ainda. Ainda é? Ainda sou coveira. Continuo com as minhas obrigações. Mesmo que eu tenho, sempre quando a gente sempre vai pessoa para ajudar, né? Fazia só não, sempre tem gente que tem que ter ajudante. Sempre tem. Nossa comunidade não é comunidade de morrer muitas pessoas, não. E quando a gente levanta de manhã é somente agradecer pela noite que amanheceu. Mas é melhor a gente lutar do que fazer a moda do outro perder na luta, né? Você já enterrou alguém que você ajudou a nascer? Já sei. Primeira cova que eu comecei a fazer foi quando morreu um tio meu, né? Aí o rapaz que ajudava estava doente. Aí eu mandei, onde estava o meu irmão, estava trabalhando lá pro lado de Bonião, né? Mandei lá chamar ele. Quando ele chegou, a gente já estava mais ou menos uma meia cova já de chão abaixo. Que a cova é feita com 7 palmos e meio. O Neguedão, ele era o meu bisavô. Ele morava trabalhava lá na Boa Esperança, onde que é a fazenda do Heraldo Nascimento, né? Que lá toda a vida, desde quando nasci, lá é Boa Esperança. Cafundó é lá pro lado de Conduru. Não é lá ali onde eles falam que é reserva Cafundó. Não, ali é Boa Esperança. Então, meu bisavô, ele trabalhava naquela fazenda. Então, toda noite, disse que o patrão dele botava ele para dormir no tronco, porque ele era meio valente, né? Então, ele dormia no tronco. Mas ele saía do tronco, fazia as orações dele, saía do tronco, ia lá para Bonião, para Sanzala, lá ele brigava, batia no povo, dançava lá no baile. Quando chegava de manhã, ele estava lá no tronco, né? Então, foi indo. Aí vinha reclamação para o patrão dele. Aí ele falou, não é ele não, porque eu botei ele para dormir no tronco, ele amanheceu no tronco, não é ele não. Aí lá um belo dia, passando bastante tempo ele enganando o patrão, aí ele foi para lá e voltou, onde que ele matou uma cobra no caminho. Foi só descoberto pela cobra que ele matou quando veio a madrugada.
Aí quando o povo foi para o serviço, aí chegaram na fazenda falando o patrão que tinha uma cobra no caminho, que alguém tinha matado, né? Aí disse que ele ficou. Aí o patrão falando para ele que tinha matado uma cobra, o pessoal falou que podia ser uma cobra brava. Aí disse que ele ficou quieto, aí depois ele falou assim, lá em tal lugar assim, que tá a cobra. Aí falou, é. Aí ele deixou passar, depois ele falou, quem matou foi eu. Aí o patrão dele falou assim, bem, então eu estava trabalhando de bobo com você, porque eu garantia para o povo que você dormia no tronco e amanhecia no tronco. Aí disse que ele não respondeu nada, né? Ficou quieto. Aí daquele dia por diante, passou um bocado, aí naquele dia mesmo, o patrão não botou ele mais para dormir no tronco, porque não adiantava, porque se ele tinha as orações dele, ele saía e voltava e amanhecia no tronco de novo, do mesmo jeitinho que ele trancava o cadeado, de manhã ele amanhecia do mesmo jeitinho, né? A gente sempre eu digo que as pessoas têm que lutar para vencer. Se a gente não é ninguém. O maior de todos é Deus. Você é uma pessoa feliz, Maria? Graças a Deus. Muito feliz. Na hora de Deus, amém. Aê, aê, aê. Pai, Filho e Espírito Santo, na hora de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo, na hora de Deus, amém.